Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Gospel Mira. Semana a semana temos falado aqui de diversas aparições marianas que mostram a solicitude maternal de Maria, a sua preocupação, correndo atrás de nós em diversos países, de diversas maneiras, com lágrimas, com estátuas que choram, com avisos, com advertências, com súplicas e com promessas de salvação para aqueles que ouvirem a sua voz. Hoje, já que nos aproximamos do Natal e que na liturgia de ontem lemos o famoso trecho do Evangelho de São Lucas, em que Santa Elizabeth proclama que Maria é mãe do seu Senhor e que é bendita entre todas as mulheres, que é bendito o seu fruto, Jesus. Hoje, fugindo um pouco à linha dos programas anteriores, eu quero ler para vocês textos de Jesus a respeito dessa saudação dirigida pelo anjo e também depois por Santa Isabel. Antes, porém, vamos começar com uma oração e nesse momento difícil que o Brasil está vivendo, vamos rezar aquela oração solicitada por Maria para a salvação de nossa pátria, a irmã Amália, como já tivemos ocasião de explicar em programas anteriores. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos por nós e pelo Brasil, pelas lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubem o império infernal. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. E vós, Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubem o império infernal. Então eu quero ler para vocês, hoje eu vou ler um texto do livro Os Cadernos de Maria Valtorta, do ano de 1943, em que Jesus comenta trechos da Ave Maria. É claro que os comentários de Jesus vão muito além daquilo que os exegetas e os teólogos imaginam. Ele nos revela profundidades que só Ele mesmo poderia revelar-nos a respeito de sua mãe. Como o texto está em espanhol, vocês vão me perdoar alguma troca de palavras, ou eventual tropeço ou hesitação na tradução, porque eu estou lendo o texto em espanhol e eu vou traduzir imediatamente ao português. Diz Jesus: Deus não mandou o seu anjo para dizer salve, ou alegra-te, ou ave, como dizemos aqui em português, somente a Maria. Deus vos saúda, filhos queridíssimos, com suas atenções. Deus vos manda como anjos suas santas inspirações. Deus vos traz sua bênção da manhã até a noite e da noite até a manhã. Sempre estáis rodeados das ondas amorosas e providentes do pensamento de Deus. Como é possível, então, que não advertis nada ou tão pouco? Como é que não viveis em justiça e santidade? É porque estáis impermeabilizados ao influxo da graça, porque vos haveis tornados refratários à ação do amor por vossa vontade contrária ao bem. Vejam, não é Deus que deixa de nos enviar as suas bênçãos contínuas, suas graças contínuas. Nós estamos como que impermeabilizados à ação dessas graças que chovem sobre nós. Continuando, Gabriel disse a Maria: salve, e o som da voz angélica levou sobre aquela já cheia de graça uma nova onda de graça. A luz vivíssima do seu Espírito Imaculado alcançou o cume da luminosidade, porque a correspondência do Espírito de Maria foi perfeita.
humildade, diligência, pudor, oração. Que poderia encontrar que não fora excelso a palavra angélica para converter-se na primeira faísca do incêndio da encarnação? Grande foi o dom da preservação da culpa original que o Eterno havia feito à eleita para ser o primeiro sacrário do corpo do Filho. Mas quanta correspondência em Maria! Se houvessem sido dados a outra criatura, não digo já os dons secretos que só Deus sabia e que havia dado, aliás, sabia que havia dado, senão os dons evidentes dos que alguém se dá conta, tal como inteligência suma, instruções sobrenaturais, ardentes contemplações, e falo somente dos dons morais e espirituais, como não se teria glorificado de tanto dom, ao menos em alguns momentos, aquela criatura? Ou seja, se nós tivéssemos recebido dons infinitamente menores que os de Maria, era possível que em algum momento nós teríamos nos glorificado e nos envaidecido por isso. Pois não, em Maria não aconteceu nada disso. Quanto mais a elevava Deus para o seu trono, mais aumentavam nela a gratidão, o amor e a humildade. Quanto mais lhe dava Deus a entender que se havia estendido sobre ela a mão divina para proteção contra as espreitas artimanhas do mal, mais aumentava nela a vigilância contra o mal. Maria não cometeu o equívoco que faz cair tantas almas dotadas da capacidade de perfeição. Ou seja, ela nunca disse: sinto que Deus vela por mim, sinto que Deus me escolheu. A Ele deixo a tarefa de defender-me do inimigo. Não. Maria, ainda reconhecendo a obra de Deus nela, atuou como se fosse a mais desamparada em dons espirituais das criaturas. Desde a aurora até o entardecer, inclusive em seu sono virginal velado pelos anjos, sua alma permanecia vigilante. Não acrediteis que a tentação haja poupado a Maria. O tentador não me poupou a mim. Com dupla razão, não o fez com ela. Dupla razão. A primeira de todas, Maria era sem mancha, mas continuava sendo criatura, e eu era Deus. A segunda, era mais importante para Lúcifer corromper o seio da mulher que havia traído ou que poderia trair a Cristo, do que atacar ao próprio Cristo. Ele, o astuto, sabia que o Verbo se haveria feito carne, ou se tornaria feito carne, por uma fusão de espírito da criatura com espírito maiúsculo, o Espírito de Deus, em um seio que não houvesse albergado nenhum pecado. Nenhum pecado, repito. Se, desde Eva em diante, houvesse logrado induzir em tentação a todas as mulheres, estava seguro de que nunca teria sido vencido pelo vencedor eterno. Só uma lhe resistiu sempre, Maria. E só um sabe que bordado, que filigrana de sedução desdobrou Lúcifer ao redor de Maria para agitar e confundir sua superangélica alma. Esse único que o sabe é Deus. E dado que alguns segredos são demasiadamente grandes para vós, ele não os dirá. Pelo esplendor de Maria no céu, entendereis a grandeza de sua alma. Grandeza conseguida pela sua vontade. Isso é importante. Pela vontade dela, vontade humana. E que havia sido grandíssima, inclusive,
sem os supremos auxílios, tanto ela quis ser santa por amor a seu Deus. Com muita razão pôde, portanto, dizer o anjo, cheia de graça. Sim, cheia de graça. A graça estava nela. A graça, ou seja, Deus. A graça, ou seja, o dom de Deus, que ela sabia fazer frutificar a 1000%. Isto é o que se requer, filhos, para obter que as coisas celestiais façam conceber em vós a Cristo. Vossa adesão à graça, vosso recolher a graça, vosso multiplicar a graça, vosso aspirar à graça. O corpo deve aspirar ar e alimento para viver. A alma deve aspirar à graça para viver. Sucede então que a luz desce onde pode encarnar-se e Cristo nasce misticamente em vós, como nasceu realmente em Maria. Vamos lembrar aqui, fazendo uma pausa, que nós, pelo batismo, somos integrados ao corpo de Cristo. Constituímos o corpo místico de Cristo, que é a cabeça desse corpo, o chefe, o poder, o dirigente desse corpo. Então, de certa forma, as palavras do anjo devem ser dirigidas a nós. Devemos nos tornar, e isso deveria ser um programa nosso, nos tornar cheios de graça, como Maria era desde sempre. Nós precisamos nos esforçarmos para isso, como diz Jesus aqui, para que Cristo possa encarnar-se misticamente em todos nós, para que nos tornemos realmente outros Cristos e possamos exclamar com São Paulo, já não sou eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Deus te salve, Maria, és cheia de graça. Olhem, todos vós, cristãos, tão diferentes do primeiro filho de Maria. Olhai, sobretudo, vós todas, mulheres, tão diferentes dela, e aprendei e pensai que o caminho de Maria que o caminho até as 1000 caras do mal que haveis aberto ou tendes aberto, vós, com vossa carnalidade contrária à vida da graça nas criaturas, sem a qual o homem se faz um demônio e o mundo um inferno. Então ele está pedindo aos homens e sobretudo às mulheres, neste caso, porque está falando de Maria, né? Devemos pensar na imitação de Maria, que o mal tem 1000 caras para nos tentar. E Eva, com seu primeiro pecado, abriu as portas para o mal. E a carnalidade de Eva, contrária à vida da graça nas criaturas, é o que fez com que os seres humanos se tornassem por vezes demônios e fazendo deste mundo um inferno de tanta maldade. Continuando a meditação, Jesus aborda a frase seguinte de Santa Isabel: o Senhor está contigo. Ou melhor, a frase do anjo, né? Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. O Senhor está sempre com quem tem a alma em graça. Deus não se afasta nem sequer quando o tentador se aproxima. Deus se afasta somente quando a criatura cede ao tentador e corrompe sua alma. Então Deus se retira, porque ele não pode coabitar com o inimigo. Se retira e, como um pai, não irado, mas dolorido, espera que chegue o arrependimento ao coração da criatura e que esta refaça o laço de amor com o Pai. Deus quisera estar sempre convosco. Se todos vós, anjos, numerosos como as estrelas no céu,
Não, se todos os vossos anjos, numerosos como as estrelas no céu, pudessem saudar-vos com as palavras: o Senhor está contigo, a alegria de vosso Senhor seria completa, porque nós outros, ou melhor, nós, desejamos estar convosco e para isto vos criamos. Maria estava com Deus, e Deus estava com Maria. As duas perfeições se atraíam e se uniam como um incessante movimento de afetos. A perfeição infinita de Deus descia com um prazer inconcebível para vós mortais, para possuir esta criatura. A perfeição humana de Maria, a única dos filhos de homem que sempre foi perfeita, se lançava ao encontro da perfeição divina para poder viver. Se o estar com Deus era a vida de Maria, e na hora da terrível dor do Calvário e do seu sepulcro, quando os céus se fecharam sobre o moribundo e sobre a transpassada, a privação de Deus foi, das 7 espadas, a mais inflamada e penetrante, remate insuperável para o edifício de dor requerido pela vossa redenção. Eu atingi o ápice da dor completo desde o Getsêmani até a hora 9ª, a hora da morte. Maria atingiu o ápice da dor também completo, embora não tenha sido crucificada materialmente, desde o Calvário até o momento da ressurreição. E o motivo de tal imensa dor é só um: ser privados da união com Deus. Vou lembrar que Jesus está falando aqui que para redimir o homem afastado de Deus, o homem sem Deus, o homem que se fecha a Deus e, portanto, encontra o céu fechado, foi necessário que ele e Maria, como corredentora, que eles experimentassem também o abandono de Deus. É o grito da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? E essa foi a dor maior, a dor que levou ao ápice daquele sofrimento necessário para expiar o pecado do ser humano, os pecados, os inumeráveis, os milhões, bilhões de pecados que iriam se suceder nas épocas históricas. Também para vós deveria ser assim, mas ao homem agora que parece pesada a união conosco e não sente quão miserável é quando está privado de nós. Miséria, cegueira, loucura, morte, resulta da perda da união com vosso Senhor, e nunca vos ocupais ou vos preocupais com isso. Se perdeis algumas moedas, um objeto, a saúde, um emprego, um animal, vos pondes em movimento para encontrá-los e utilizais todos os meios humanos e sobrenaturais para alcançar este fim. Sim, para encontrar algo limitado e caduco, sabeis até rezar. Mas quando perdeis a Deus, não o buscais. Não vos dirigis a meus santos para que vos ajudem a encontrar o caminho de Deus. Não utilizais os cuidados humanos para frear vossos impulsos. Parece-vos pouca coisa perder a união com Deus, e é o essencial. Maria não se separou nunca de Deus. Os espíritos permaneceram fundidos em um abraço de amor que teve sua coroação no céu, e esta união foi a força principal de Maria como filha de Adão, porque nela encontrava a couraça para tornar-se intocável ante o aguilhão do tentador. Quem está com Deus não é que não veja o mal que, como asqueroso vestido ou repugnante enfermidade, recobre a tantas criaturas. Essa pessoa o vê, mais ainda, com maior claridade que muitos outros, mas sua visão não corrompe nada. O mal não entra pelos olhos para excitar os instintos encobertos na carne
ou os malvados movimentos da mente. Isto acontece somente naqueles que, separados de Deus, têm em si como hóspede o inimigo. O que está unido com Deus está cheio de Deus, e qualquer outra coisa que não seja Deus permanece na superfície, vento que encrespa levemente a superfície da alma e não entra para transtornar o interior. E não só isto, o que está unido com Deus, verdadeiramente unido com Deus, em vez de absorver o interior em si, difunde o interior sobre os próximos, difunde, pois, o bem, difunde a Deus. Sim, é exatamente assim. Quem está com Deus tem um poder irradiante, muito mais potente que o de muitos corpos do universo, sobre os quais o homem já alcançou sua mente e levantou um monumento de orgulho. E, sobretudo, tem um poder sobrenaturalmente útil, porque quem leva consigo, ou quem leva em si mesmo ao Santo dos Santos e vive dele, comunica-o aos outros. E é o que faz dizer: este é um santo. Maria possuía a união com Deus com perfeição e tendeu com todas as suas forças a fundir-se cada vez mais com ele. Poder-se-ia dizer que Maria se anulou em Deus de tanto que viveu somente dele. Eu disse: Maria encontrou aqui a força principal para tornar-se intocável. Não entendais as coisas ao revés. Maria, a humildíssima, não ousava pensar nem remotamente que era a criatura perfeita. Ela ignorava seu destino e sua condição imaculada. Conheceu o mistério pelas palavras de Gabriel e no abraço nupcial com o Espírito Eterno. Mas durante a sua juventude, idade cheia de perigos, repito, encontrou a força na união com Deus. Ela a quis encontrar a todo custo, porque haveria preferido 100 vezes morrer antes que sair um instante fora do halo de Deus. Eu desejaria que, mais que cumprir tantos preceitos, mais ou menos piedosos, especialmente meus consagrados e também os outros, tendessem a este preceito soberano da união comigo. Simples e realmente oração. Esta oração, inflamado o coração, casto o corpo, honesto o pensamento, tudo em vós se tornaria santo e bom, e a terra conheceria os dias novos, nos quais os anjos poderiam saudar aos homens todos com as palavras: o Senhor está convosco. No dia 7 de setembro de 43, Jesus comenta a outra invocação: bendita és tu entre as mulheres. Esta bênção que pronunciais de qualquer maneira, ou que nem sequer dizeis àquela que com seu sacrifício iniciou a redenção, ressoa continuamente no céu, pronunciada com amor infinito por nossa Trindade, com inflamada caridade pelos salvos por nosso sacrifício e pelos coros angélicos. Todo o paraíso bendiz Maria, obra-prima da criação universal e da misericórdia divina. Ainda que toda a obra do Pai para criar a terra do nada só tivesse servido para acolher Maria, a obra criadora teria tido sua razão de ser, porque a perfeição desta criatura é tal que é o testemunho não só da sabedoria e do poder, mas também do amor com que Deus criou o mundo. Veja o importante o que Jesus diz, né? Se houvesse apenas Maria depois da falta de Adão e Eva, essa obra-prima do poder de Deus, da graça de Deus, já teria valido a pena a criação. Havendo dado a criação terrestre a Adão e a raça de Adão, Maria testemunha
o grande amor misericordioso de Deus para com o homem, né? Quer dizer, Deus é que deu a criação terrestre a Adão, né? Maria testemunha o grande amor misericordioso de Deus para com o homem através de Maria, mãe do Redentor. Porque através dela, Deus criou a salvação, ou melhor, começou a salvação do gênero humano. Eu sou o Cristo, porque Maria me concebeu e me deu ao mundo. Vós poderias dizer que, sendo ele Deus, poderia superar a necessidade de fazer-me carne no seio de uma mulher. É certo, Deus tudo pode. Mas pensai, que lei de ordem e de bondade há no meu aniquilamento em aspecto mortal? A culpa cometida pelo homem devia ser descontada pelo homem, e não pela divindade não encarnada. Como teria podido a divindade, espírito incorpóreo, redimir com o sacrifício de si mesma as culpas da carne? Era necessário, portanto, que eu, Deus, pagasse com o tormento de uma carne e de um sangue inocentes, nascidos de uma inocente, as culpas da carne e do sangue. Minha mente, meu sentimento, meu espírito haviam sofrido por vós, por vossas culpas de mente, de sentimento e de espírito. Mas, para ser redenção de todas as concupiscências inoculadas pelo tentador em Adão e em seus descendentes, devia o imolado por todas estas concupiscências estar dotado de uma natureza similar à vossa, feita digna pela divindade escondida nela, de ser dada em resgate a Deus, como uma gema de infinito valor sobrenatural, escondida debaixo de uma aparência comum e natural. Deus é ordem, e Deus não viola e não violenta a ordem, salvo em casos excepcionais, julgados úteis por sua inteligência. Não era este o caso da minha redenção. Não devia cancelar somente a culpa desde o momento em que se cometeu até o do sacrifício e anular nos futuros os efeitos da culpa, fazendo-los nascer como Adão antes de cometê-la, ignorantes do mal. Não, eu devia reparar a culpa e as culpas de toda a humanidade com o sacrifício total. Dar à humanidade já extinguida, aqueles que já morreram, né? A absolvição da culpa, a que vivia naquela época e à futura, um meio para ser ajudada a resistir ao mal e para ser perdoada pelo mal que sua debilidade lhe haveria induzido a cometer. Por isso, meu sacrifício devia ser tal que apresentasse todos os requisitos necessários e assim podia ser tão só em um Deus feito homem, hóstia digna de Deus, um meio compreendido pelo homem, e ademais eu vinha a trazer a lei. Para deixar mais claro aqui, esse texto parece um pouco confuso, né? Jesus está dizendo que a redenção completa deveria atingir aqueles que já morreram, aqueles que eram contemporâneos dele e aqueles que iriam nascer no futuro, dando-lhes a graça não de nascer livres de pecado, porque Adão já havia cometido e esse pecado por geração se transmitia a todos, mas ter a possibilidade de ser de novo readmitido na graça, é a questão do batismo, e sobretudo ter os meios para resistir ao mal, para vencer as tentações. Se não houvesses dado minha humanidade, como teríeis podido acreditar, vós, pobres irmãos meus, se tanto vos custa crer em mim, que vivi durante 33 anos na terra, homem entre os homens, e como podia aparecer já adulto ante povos hostis ou ignorantes, persuadindo-os de minha natureza e de minha doutrina? Então, teria aparecido
ante os olhos do mundo como um espírito que houvesse tomado aspecto de homem, mas não como um homem que nasceu e morreu, derramando o sangue verdadeiro pelas feridas de uma verdadeira carne, e isto como prova de ser homem, e ressuscitou e subiu ao céu com seu corpo glorificado, e isto como prova de ser Deus, que torna a sua morada eterna, ou que volta à sua morada eterna. Não é mais doce para vós pensar que eu sou realmente vosso irmão, com o destino das criaturas que nascem, vivem, sofrem e morrem, em vez de pensar-me como espírito superior às exigências da humanidade? Para tanto, era necessário que uma mulher me gerasse segundo a carne, depois de haver me concebido acima da carne, porque de nenhuma união de criaturas, por santas que fossem, podia ser gerado o Deus homem, senão só de um desposório entre a pureza e o amor, entre o Espírito e a Virgem, criada sem mancha, para ser matriz da carne de um Deus. A Virgem, cujo pensamento era o prazer de Deus antes que existisse o tempo. A Virgem, na qual se compendia a perfeição criadora do Pai, alegria do céu, salvação da terra, flor da criação, mais formosa que todas as flores do universo, astro vivo ante o qual os sóis criados por meu Pai parecem apagados. Bendita a pura, destinada ao Senhor. Bendita a desejada pela Trindade, que antecipava com o desejo o instante de fundir-se a ela com o abraço de trino amor. Bendita a vencedora que esmaga o tentador debaixo da candura de sua natureza imaculada. Bendita a Virgem que não conhece mais que o beijo do Senhor. Bendita a Mãe que se fez tal por santa obediência à vontade do Altíssimo. Bendita a Mártir que aceita o martírio por piedade de todos vós. Bendita a Redentora da mulher e dos filhos da mulher, que anula a Eva e se enxerta em seu lugar para trazer o fruto da vida ali onde o inimigo havia colocado a semente de sua morte. Bendita, bendita, 3 vezes bendita, pelo teu sim, ó minha mãe, que permitisse a Deus manter a promessa feita a Abraão, aos patriarcas e aos profetas, que deste alívio ao amor, oprimido por ter que ser castigador e não salvador, que aliviaste a terra da condenação que Eva lhe havia trazido. Bendita, bendita, bendita por tua santa humildade, por tua inflamada caridade, por tua virgindade intacta, por tua maternidade divina, múltipla, perpétua, verdadeira e espiritual. Mãe, que com teu amor e com tua dor continuamente geras filhos para o reino de teu Jesus. Geradora de graça e de salvação, geradora da divina misericórdia, geradora da Igreja Universal, que tu sejas bendita e abençoada eternamente por quanto cumpriste, como bendita para sempre eras por quanto havias cumprido, ou sois por quanto havias cumprido. Sacerdotisa santa, 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 que celebraste o primeiro sacrifício e preparado com parte de ti mesma a hóstia para imolar sobre o altar do mundo. Santa, santa, santa Mãe minha, que nunca me fizeste de fato lamentar o céu e o seio do Pai, porque te encontrei outro paraíso que não é distinto daquele no qual a Trindade realiza suas obras divinas. Maria, que tiveste sido o consolo do teu Filho na terra e o prazer do teu Filho no céu, que sois a glória, o que és a glória do Pai e o amor do Espírito. Bendita, bendita, bendita Maria, nossa Mãe. Aproxima-se o Natal com o mistério da encarnação. Tudo isso que Jesus nos fala aqui nos lança novas luzes sobre esse mistério da encarnação e sobre, de modo especial, o papel que Maria teve nesse início da redenção da humanidade,
com o seu fiat, o seu sim a Deus. Desejo a todos um Feliz Natal, um Santo Natal, um abençoado Ano Novo. Não teremos esse programa na próxima quinta-feira, devemos recomeçá-lo em janeiro, se Deus quiser. Um abraço a todos.